Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. O tema deste episódio é sobre o Setembro Amarelo, então a prevenção ao suicídio, o mês que é dedicado à prevenção ao suicídio. Então, de acordo com a OMS, em 2019 foram registrados 700 mil suicídios em todo o mundo, então são 38 suicídios por dia. Ainda tem muito caso de subnotificação, então é um dado muito alarmante. Então a gente trouxe duas pessoas hoje para conversar com a gente. Um é meu parceiro, Diego Dias, triatleta, contou um pouco de como é que ele foi o caso dele de depressão, ele teve crises de ansiedades, ele tem ansiedade, ele falou um pouco sobre a TAG, que depois o levou à depressão também, até a tentar contra a própria vida. Então ele contou um pouco da história dele. E o Arthur Ferraz, que é psicólogo, com especialização em psicologia do esporte, que trouxe uma didática muito interessante para explicar algumas situações, algumas estratégias também que pode levar as pessoas a sair do quadro de depressão, dos quadros de ansiedade, enfim. Então foi um papo, eu até falei durante o episódio, um dos episódios com mais conteúdo que a gente teve aqui. Então a gente tem, né, muitas entrevistas, já estamos no episódio 77, mas foi um episódio muito denso, assim, mas muito interessante, principalmente é que a gente entende que os próprios dados do OMS, a gente tem mais que o dobro de casos de suicídio são com homens, e muito pela falta de falar, a gente poder falar porque também por criação, por entender que não pode falar de problema, né, que é mimimi. Então, o Arthur trouxe uma didática muito interessante ao episódio e o Diego contou a história dele, uma história muito legal, um moleque que já conheceu há muito tempo, Dieguinho, parceiraço, mas contou muito a história dele até o dia, enfim, não vou dar spoiler, mas dos dias mais tensos aí dentro do quadro mais sério de depressão dele. Beleza? Antes da gente ir para o episódio, vamos falar aqui só dos patrocinadores. Então, a Bananinha Santa Lídia, você já sabe, já estão com a gente há alguns episódios, uma marca de doce de banana 100% artesanal, produzido com banana premium, de altíssima qualidade, muito bom, muito saboroso. Então, vou deixar o link aqui para vocês no episódio, com o cupom MUNDOTRI10, você tem 10% de desconto, o link está aqui. E também, vocês já sabem que a Orca está chegando no Brasil pela Tridesigns, então ali na Tridesigns você encontra toda a linha da Orca, os wetsuits estão chegando já, você já encontra óculos, mochila, sacola, um monte de coisa da Orca, muito legal. O cupom MUNDOTRI, com o cupom MUNDOTRI você consegue 10% de desconto, então tem mais desconto no MundoTri, e todos os descontos do MundoTri estão no MT Descontos, lá vocês vão encontrar um monte de parceiro que a gente tem, as condições especiais, para você que é seguidor aqui do MundoTri e ouvinte do nosso MT Cash. Então agora, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Hoje com a gente aqui, vou apresentar por ordem alfabética para não ser injusto aqui, não tem peso na apresentação. Então, primeiro comigo aqui, Arthur Ferraz, psicólogo, especialista em psicologia do esporte, triatleta, dos bons, vai para Kona de novo. Quantas vezes já, Arthur, em Kona? É a sétima vez. Tá mais barato comprar um terreno lá, né, cara? Do que ficar alugando. Exato. Trabalhou em 5 Jogos Olímpicos, atualmente no Clube Paineiras. Que mais? Esqueci de alguma coisa, Arthur? Não, Obrigado aí é isso por aí. aceitar o convite. Vamos lá, agradeço o convite. Vamos falar um pouco sobre psicologia, sobre esporte, sobre saúde mental e tudo que isso envolve. E aqui do meu lado também, meu parceiro aí, direto de Nova Iguaçu, Diego Dias. Ah, moleque. Beleza, meu velho? Obrigado por ter aceito o convite, ter dado a ideia, né? Ter sugerido a ideia da gente fazer o episódio também, contar um pouco da tua história. Mas bem legal poder falar contigo de novo. Belezinha, cara. Eu que agradeço, cara. É uma honra estar participando aqui do MT Cash. Pô, você que é meu brother de tempo. E, pô, tá uma honra estar junto aí com o Arthur também. Pô, grande nome do atleta amador. Pô, várias vezes em Kona. Não conheço pessoalmente, mas fica aí para a próxima, para a gente se conhecer. Ah, com certeza. Dieguinho aí, futuro, né? O passado do pretérito do futuro médico aí, Ah, já cara, estudou a medicina, loucura, minha vida. É, estudou medicina, parou, foi loucura. bacharel em educação física e agora voltou a isso. Exatamente. E tudo isso aos 30 anos, né? Que você me falou. Tem só 30 anos. É, cara, só 30 anos, velho. Bom, senhores, então o motivo, né? A gente já falou na introdução, que é o Setembro Amarelo, então falar, né? Que é o mês, né? Que se dedica aí ao combate ao suicídio. Eu fui pegar alguns dados hoje preparando a pauta e a ignorância às vezes é uma benção, né? Eu não sabia, cara. É considerada a quarta doença, né? Que mais mata, principalmente entre os jovens.
mais casos entre os homens, né? Acho que é legal a gente falar também sobre isso, né, Arthur? Do porquê que os homens, né, falam menos do assunto. E, Arthur, eu queria conversar contigo, assim, cara, acho que clinicamente, né, o que que é né, a depressão, enfim, como é que não é só o cara tá triste, desanimado, como é que é um quadro clínico de depressão? Então, Gabriel, começando, né? Acho que trazer uma visão importante de certa forma, conhecer e, de certa forma, desestigmatizar a situação, né? Então, assim como uma série de questões envolvendo as doenças mentais, então é um fenômeno biopsicossocial. Então, ele é biológico porque ele se manifesta também, ou é causado, ou é influenciado por alterações em neurotransmissores. Hoje existem pesquisas muito recentes questionando essa própria teoria da incapacidade de recaptação da serotonina influenciando a depressão, mas ainda assim existem uma série de funcionamentos hormonais e neuroquímicos, neurotransmissores, que garantem o funcionamento correto das funções cerebrais e que, no caso das doenças mentais e que, no caso da depressão, esse funcionamento químico ele é alterado. Então, a gente precisa desestigmatizar a depressão ou desestigmatizar as doenças mentais, porque se isso está relacionado a aspectos biológicos, é uma doença como qualquer outra, que sai um pouco da responsabilidade da pessoa. Então, não é porque ela pensa errado, não é porque ela entende as coisas erradas, não é porque ela cria cenários catastróficos, desproporcionais às situações que ela vive, mas existe uma causa fisiológica presente. Ela é psíquica porque ela também implica no pensamento, ela implica na cognição, ela implica na interpretação da pessoa, do sujeito, sobre as situações em que ela vive. Então, isso implica experiências pessoais, isso implica vivências de situações que a gente pode chamar de traumáticas, no sentido de serem importantes e causarem um registro emocional forte na pessoa, mas não necessariamente seja um trauma específico. E tem a ver com essa capacidade da pessoa de enxergar muitas vezes saídas, enxergar condições e recursos para lidar com essa doença, porque também quanto mais a gente vive essa sensação de não ter saída, de tudo aquilo que a gente faz dar errado, de ter uma dificuldade em entender as coisas ou saber lidar com esses obstáculos, saber lidar com esses desafios, também o sujeito, também a pessoa vai criando essa noção, essa ideia de que lhe falta recursos, de que lhe falta saídas. E tem a questão social, porque é uma questão importante também. Dentro de uma rede social de apoio, ela pode ser muito importante. Então, ter amigos, ter companheiros, ter uma família próxima, pode influenciar positivamente ou pode influenciar negativamente, porque também a sensação de solidão, a sensação de falta de apoio, falta de pessoas com quem contar, também acaba influenciando muito nessa questão da depressão. É lógico que nenhum desses aspectos é resolvido. A situação pode ser resolvida. Então, não é só eu tomar um antidepressivo que eu vou ficar bem, não é só eu ter uma rede de apoio que as coisas vão ficar bem e vão se resolver, e não é simplesmente eu pensar de outra forma que eu vou ficar feliz de um dia para o outro. Mas é um trabalho que precisa ser feito e a doença precisa ser reconhecida em todos esses aspectos, porque através do desenvolvimento da capacidade de lidar com esses aspectos, a depressão vai sendo tratada.
E que você falou muito do estigma aí, acho que tem muito. Se chegar na família a falar alguma coisa, o pessoal achar que é frescura ou que. Porque ainda tem esse estigma também, acho que principalmente os mais velhos, né? A gente tá falando. Eu falei para você, né? Eu comecei a fazer terapia esse ano e assim, não podia fazer, né? O homem não podia fazer terapia, tinha toda essa história. Esse estigma também tá nisso, né? Porque tem uma rede de apoio, mas uma rede de apoio que não reconhece que é uma doença acaba te prejudicando mais do que ajudando, né? Sim, é uma série de problemas, e por isso que também esse também é um dos fatores pelos quais os homens sofrem muito com a depressão. Porque eles falam menos, eles precisam ter essa imagem de resistência. Eles têm esse medo de tratar ou assumir certas fragilidades. É lógico que isso muda muito, mudou muito hoje em dia, mas isso faz parte, né, um pouco da cultura que a gente viveu. Então, é importante reconhecer isso. E tanto a família reconhecer essa importância. Então, por um lado, existe o estigma, existe um certo preconceito. Ah, mas é frescura, ah, mas é mimimi. Por outro lado, também as pessoas têm muito medo daquilo que elas não conhecem. Então, você vai trabalhar, eu já trabalhei com alguns atletas, homens e mulheres, meninos e meninas, que começaram a apresentar depressão, e a família começou a mostrar uma resistência em lidar com o assunto, porque assim, poxa, mas o que é isso? Quanto sério é isso? Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou encaminhar? Ah, então é melhor não mexer nisso. Ah, então é melhor deixar ela no quarto ali sozinha, porque ela tá bem assim. Ah, então é melhor deixar ele em casa, sem fazer nada, sem vontade, mas pelo menos a gente não precisa refletir, às vezes, se o ambiente está causando isso, se a gente precisa tratar e desenvolver e trabalhar vários aspectos diferentes. Então, existe um desafio também no reconhecimento da família, que é pô, qual trabalho isso vai me dar? E não só concretamente, mas emocionalmente de ter que lidar com alguém deprimido, depressivo na família. Diguinho, como é que foi teu caso, cara? Como é que você viu os meus sintomas? Enfim, até conseguir. Conta um pouco da tua história aí pra gente. Cara, eu brinco que eu sou atleta olímpico da ansiedade, né, velho? E começou bem cedo, cara. Geralmente na fase em que começa mesmo, na adolescência, né? Eu tive uma primeira crise de pânico com mais ou menos uns 15 anos de idade. Cara, e foi muito difícil, assim, muito novo, né? Porque, cara, um adolescente passando mal, velho, sintoma de infarto, pressão no peito, velho, confusão mental, sensação de que tá ficando doido, cara, louco, enlouquecendo. E, cara, suor frio, mão fria, tudo gelado, paralisação do corpo, perna trava, tudo. Então, ali eu procurei, a princípio, um pronto-socorro, né, da emergência, que é o mais comum hoje em dia, que recebe uma galera, cara, todo dia passando mal de crise de pânico, crise de ansiedade, e fizeram paliativo ali, né, na hora, né, o diazepamzão intravenoso ali para melhorar o sintoma, né, não tratar a causa. Uhum. Depois eu fiquei bem, cara, e fui atrás de saber o que era, não deixei passar. E o psiquiatra, na época, me observou ali durante um ano, mais ou menos, e me diagnosticou com um TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, que não sei se é o mais comum, o Arthur pode falar melhor, mas eu acho que é o mais grave de todos, assim, cara, porque o TAG interferencia ali na tua vida, no dia a dia, na rotina. Então eu fiquei bem depois, ali até uns 18 anos, mais ou menos. Aí começou a época ali de pré-vestibular, faculdade, aumentar o estresse. Aí voltou, cara, tudo de novo. E eu desenvolvi outros transtornos dentro da ansiedade, além do TAG. Eu desenvolvi a agorafobia, né, que é o medo de andar só. Imagina você um cara de 19 anos, velho, a fase de andar sozinho, você tendo que,
teu pai te levar na faculdade porque você está com medo de andar só e ter uma crise de pânico e não tem ninguém para te socorrer ali. A agorafobia é isso, é o medo de estar só e ter uma falta de ajuda ali em volta. E, cara, eu passei aí por diversas faces aí da ansiedade. Não, eu tive um pouquinho da claustro, né? Não ficava em ambiente fechado, né? De jeito nenhum. Isso melhorou com o tempo depois. E, cara, depois eu tratei, fiquei bem, tratei certinho e fiquei bem até uns, cara, eu digo que até uns 28, 29 anos ali eu fiquei bem. E, cara, entrou pandemia, entrou tudo, cara, o término de um relacionamento também de muitos anos. E aí eu voltei a ficar mal, de ansiedade e preso em casa com transtorno de ansiedade. E, cara, eu comecei a ter os sintomas, assim, os primeiros sintomas depressivos, né? A gente nunca dá de cara, assim, a gente sempre nega a princípio. Mas eu vi ali, cara, no 2020 ali, que eu já estava ficando um pouco para baixo, perdi o interesse ali no treino, ali de fazer o treino, ou então procrastinava muito e deixava, não fazia. E aí sensações, cara, assim, de nada vai dar certo, o pessimismo, né, nada vai dar certo, não tem mais saída. E, cara, depois eu tentei uma fuga, assim, troquei de lugar, né, eu saí de São Paulo, voltei pro Rio, e, cara, aí foi o estouro do saco de bosta no ventilador, velho. Desculpa o palavreado. Mas aí foi derradeiro, cara. Você tem uma mudança de lugar, assim, repentino, término do relacionamento, e, cara, outro ambiente, outro estado, e aí eu comecei a declinar, mas, e, cara, foi uma fase bruta, assim, que eu, pô, nunca perdi vontade completamente de ficar sem treinar, mas, cara, teve um mês que eu fiquei 2 semanas sem treinar, cara, e tinha dia que, pô, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde eu tava em cima da cama ainda, não queria levantar para fazer nada, nem para comer, nem para ir no banheiro, cara. Tudo se torna muito pesado, desde, pô, a higiene pessoal até, cara, fazer o mais difícil que era treinar ou, pô, estudar, trabalhar, se torna muito pesado. Mas hoje em dia, graças ao tratamento, cara, e graças a Deus aí eu tô bem. E aí você tá com teus pais hoje, você mora com teus pais. Hoje eu moro com meus pais, cara. Foi um fator muito importante eu ter voltado a morar com meus pais ali, não ficar sozinho, né? E o fator da solidão cara, é agravante demais ali para depressão, para depressivo. E, cara, morar com meus pais, ter o apoio familiar, assim, o círculo familiar me ajudou bastante, assim, a melhorar em pouco tempo. O ator, eu acho que o Diego falou uma palavra aí que acabou sendo a pandemia, né? E acho que você deve ter vindo muito caso disso, né? Depois da pandemia, durante a pandemia, da galera não entendendo o que está acontecendo, né? Sim, porque eu acho que até quando o Diego estava falando, né, uma coisa que me chama sempre a atenção essa comum percepção da falta de controle, né? Então, em várias situações, eu digo que tudo aquilo que a gente controla, o que a gente percebe que está sob o nosso controle, nos acalma, nos tranquiliza, e tudo aquilo que a gente percebe que está fora do nosso controle nos gera ansiedade. Então, em situações do esporte, da prova, isso é um gatilho para a ansiedade. E em transtornos de ansiedade, isso também é muito comum, né? Então, primeiro, eu tenho esses sintomas, eu não sei de onde eles vêm, eu não sei por que eles acontecem, eu não tenho controle sobre eles, quando eles começam, quando eles param, né? É lógico que a pessoa ela pode aprender a ler o ambiente e começar a entender que tipo de sinais ou situações podem favorecer isso ou podem ajudá-lo, que tipo de atitudes. Então, olha, quando eu saio acompanhado ou quando eu estou num ambiente mais familiar,
ou quando eu estou com pessoas que eu confio, isso aí tende a diminuir. Quando eu estou sozinho, quando eu estou numa situação mais incontrolável, mais imprevisível, isso vai aumentar a minha ansiedade. Então, isso tem a ver muito com esta percepção, com essa capacidade de leitura de um ambiente em geral, que ela e aí, de novo, para evitar esse estigma, ela é, em parte, aquilo que a gente chamaria de consciente, então, que eu consigo voluntariamente controlar para que direção o meu pensamento vai, e uma questão que a gente chamaria de não consciente, que é, olha, que tipo de reações eu tenho em relação àquilo que eu estou vivendo, em relação àquele ambiente a qual eu começo a perceber sinais de falta de controle. Mas voltando à sua pergunta, quando chegou a pandemia, o que todos nós tivemos foi exatamente isso, foi a perda do controle, foi a perda da rotina, foi a necessidade de ficar em casa, foi cortar, muitas vezes, laços de amizade que você sempre via, que você convivia no trabalho, no treino, na faculdade, e aí você precisou se reorganizar, você precisou olhar o seu pensamento, mas ainda sem o controle, sem saber quando isso ia acabar, sem saber quando isso ia voltar, muitas vezes tendo que se reorganizar em função do trabalho, do virtual, do presencial. O isolamento maior, as horas sobrando, né, de contato consigo mesmo, então isso acabou influenciando todos nós. Uhum. E cada um de nós reagiu de uma maneira mais positiva ou mais negativa a essa situação, mas o que eu acompanhei, e principalmente com os jovens, foi esse aumento e essa manifestação das questões psicológicas, digamos assim. Então, aumento de ansiedade, aumento de depressão, em todos os seus níveis, então, que foi influenciado durante esse período. Dieguinho, quando você estava, eu te conheci, você treinava, estava treinando direto, tudo nessa época, você falou que estava tudo controlado, né? Então, vida normal, sim. Era tranquilo, viajava, fazia tudo, nada... Cara, era tranquilo, viajava, nunca parei a terapia, né, cara? Principalmente a terapia TCC, né, cognitiva comportamental. Sempre tive ali o apoio ali, mesmo que de longe, de tempo em tempo, da psiquiatra. Então, cara, era de boa, assim, vida normal, viajava de avião, sentia medo ali, tal, de voar, friozinho na barriga, normal, mas não passava daquela ansiedade que chegava a ser da ansiedade normal do ser humano para patológica, né? Vezes ou outra, assim, eu tinha um princípio de crise, de pânico, diante de uma situação desconhecida. E, cara, eu viajava para competir, às vezes eu ia sozinho, assim, para muito lugar, botava a cara. Uma vez, cara, eu cheguei para competir, acho que foi na Suíça, velho. Eu tive uma crise, assim, de agorafobia, assim, cara, eu tô sozinho e, pô, não tem ninguém para me ajudar. O lugar tinha 2.000 habitantes, a cidade, e, pô, deu uma surtada, assim, de pouco tempo, eu consegui me controlar um pouco. E depois fiquei bem, eram esporádicas as crises, né? Que você nunca está livre para sempre, assim, imune a um episódio de uma crise. Mas você consegue controlar a frequência das crises, né? Mas, assim, é uma doença que tem a remissão boa, assim, tem o prognóstico bom. E, cara, eu fiquei muito tempo sem ter crise e o que acabou agravando, assim, de novo foi a pandemia em si. Aí falou, eu, né, já te conheço há bastante tempo, né, na época que você terminou, né, um relacionamento, casamento praticamente, né, junto, estava em São Paulo, né, então imagino que você está em São Paulo, não tem outras pessoas para conversar, teus amigos estão no Rio, imagino que deve ter batido também essa questão, né? Cara, São Paulo aí era muito o contato da academia, né, que eu tinha todo dia ali, da galera, da resenha.
Mas, cara, quando fechou tudo assim, cara, dentro de casa, completamente, família longe, começou a apertar, assim. Eu acho que eu aguentei até bastante. Foram 9 meses, assim, diretão em São Paulo. Então, mas depois a conta chegou e chegou pesada. E, cara, quando você fala, né, você voltou, teve esse período bem mais pesado de, cara, não levantar, não querer tomar banho, né, higiene pessoal, você falou. E como é que é como é que você melhora, como é que você evolui para chegar a ter uma vida normal de novo mesmo? Né, a terapia já faz parte da tua vida há muito tempo, você falou, mas assim, beleza, um Sim. dia eu consegui levantar, consegui me vestir. Como é que é esse processo? Como é que faz isso para vencer esse? Cara, eu achava que eu estava sempre imune à depressão, né, cara? Mas depressão e ansiedade, eles podem andam juntos ou não. O Arthur pode falar melhor disso. E, cara, eu sempre achava que eu estava imune. Eu falo, pô, sou atleta, pratico esporte, nunca vou ter depressão. Sou ansioso só, mas depressão, esquece. E, cara, eu comecei a observar, assim, os sintomas. Primeiro, você não tem noção, né, cara? Depois que melhora, que você começa a ter noção da coisa. Eu comecei, cara, assim, com os pensamentos, assim, destrutivos, a falta de energia é muito grande. Você acorda cansado e, pô, dorme cansado, nada recupera ali, cara, muita dor no corpo, sentia dor no corpo, ficou muito irritado, ficava muito irritado fácil. E, cara, para melhorar, não tem como, você tem que montar um plano, uma estratégia ali e, cara, jogar para frente mesmo. Tô sem vontade, eu vou sem vontade, porque se você ficar esperando a vontade brotar assim do nada, não vai aparecer. E, cara, depressão não perdoa o preguiçoso, cara, o acomodado, não perdoa. Você tem que ir, cara, porra, não quero. Não, tinha dia que eu falava, cara, eu não quero correr, cara, por que eu vou fazer isso? Vou correr, vou pedalar, pra quê? E eu, cara, eu botava o tênis assim e saía na rua. 30 minutos sem relógio, eu voltava, tava me sentindo muito bem, assim, cara, era um loop, assim, aí caía de novo. E então você mudar o ciclo de hábitos ali, cara, e você pegar e ir fazer o mínimo, foi o que me ajudou a sair, assim, do tempo de cama, do não querer fazer nada. Então, foi muito importante, assim, você montar um plano, uma estratégia de ataque, assim, contra a doença em si. Arthur, então vou puxar para E, você aí Gabriel, que ele falou sobre, né, ansiedade e depressão andarem juntos aí. É, já que o Diego puxou a bola para você, já vou meter. Como é que é essa relação? então, muitas vezes estão relacionados, assim. Embora nos pareçam, né, aspectos diferentes, aspectos opostos, né, uma ansiedade muito grande, uma aceleração muito grande e em outro ponto, né, essa desaceleração, essa falta de energia, eles estão relacionados também aos mesmos aspectos. Então, é muito comum, sim, pessoas com transtornos de ansiedade desenvolverem depressão, e também pessoas depressivas terem episódios de ansiedade, terem ataques de pânico. Então, muitas vezes a gente vê isso relacionado. Mas o que eu achei interessante também, dentro do que o Diego falou, foram exatamente as estratégias, né? Então, eu acho importante, e principalmente essa abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que vai ensinando a pessoa exatamente a desenvolver estratégias, a melhorar a leitura desse ambiente, a conseguir controlar, de certa forma, esse ambiente. Então, o que é controlar o ambiente? Olha, eu preciso seguir em frente. Se essa doença ela está me levando à inércia, me levando à paralisação, eu preciso seguir em frente. Preciso seguir esse princípio da vida, que é autogeração e automanutenção de movimento, de ação. Como é que eu faço isso? Eu preciso
fazer, eu preciso criar estratégias para fazer. Eu preciso entender, de certa forma, que isso está acontecendo comigo, que eu vou perder a vontade e preciso facilitar, eu preciso deixar o tênis na porta, eu preciso ter um horário para criar uma rotina de exercício, eu preciso saber exatamente para onde eu vou. Porque se eu vou e sento no sofá e penso, ou deito na cama e penso, poxa, que hora será que eu vou treinar? Ou será que eu vou treinar hoje? É muito difícil você tomar essa decisão. Agora, você cria essa rotina, você estabelece esses facilitadores para fazer atividade, você tem a consciência que você precisa fazer atividade, você vai lá e você faz. E aí você pode tentar ir reconhecendo que tipo de aspectos favorecem isso, que tipo de aspectos mudam o seu humor. Você precisa identificar que tipo de pensamentos aparecem na sua cabeça. E aí você precisa saber não se identificar com esses pensamentos. Então, se eu estou doente e se essa doença favorece e cria esses pensamentos, eles não necessariamente correspondem à realidade. Então, a hora que eu me sinto sem saída, a hora que eu acho que eu não tenho o que fazer, a hora que eu acho que a única solução é não fazer nada, ou tomar até medidas mais drásticas, quando a gente tem pensamentos de automutilação, quando a gente tem pensamentos suicidas ou coisas desse tipo, a pessoa precisa identificar que, olha, esse não sou eu. Esse é o funcionamento do meu pensamento que está me levando a isso, e eu preciso ter uma estratégia pronta, eu preciso ter uma resposta pronta, eu preciso questionar esses meus pensamentos, essas minhas crenças e saber que eu tenho uma saída, ou pelo menos me convencer disso, porque no momento que eu estiver melhor, no momento que eu estiver mais tranquilo, eu vou ser capaz de ter juízo sobre esses pensamentos e falar, olha, realmente não sou eu esta pessoa, realmente eu não acho que esta é a única saída, mas a gente precisa ir reorganizando muitas vezes este ambiente e esse pensamento para trabalhar com essas questões. Eu imagino que cada caso seja um caso, assim, mas como é que você geralmente gosta de trabalhar isso, Arthur? Você gosta de botar as estratégias, o cara precisa seguir isso, esses são as suas metas do dia, como é que você faz nesses casos, geralmente? Eu acho que, na verdade, de novo, a gente tem uma diversas possibilidades e diversas abordagens. Então, eu acho que existe uma área importante que é a da educação e do treinamento do pensamento. Ou seja, eu vou entender de que forma eu estou pensando, de que forma este pensamento está me influenciando, está me induzindo a esse estado. E aí eu falo, olha, muitas vezes a grande sensação e a percepção é que você está num corredor comprido, escuro, com todas as portas trancadas, e você não enxerga a saída. Você precisa entender que, primeiro se convencer de que algumas dessas portas vão estar abertas, você precisa procurá-las, você precisa encontrar essas saídas. E aí você vai abrir uma porta e vai ter um quarto escuro. Você vai continuar tentando, você vai abrir outra porta, já vai ter luz, mas não vai ter nada. Aí você vai encontrando soluções, você vai achar um quarto que tem uma televisão, que tem um sofá, que você se sente um pouco melhor, né? E aí você vai entendendo que, olha, existem outras possibilidades, existem outras condições. Então, eu educo e treino o pensamento para trabalhar a meu favor e não trabalhar contra mim. O outro aspecto é do treinamento da organização do ambiente. Então, sim, você vai definir estratégias, sim, você vai se programar para estar perto, estar com pessoas próximas que você confia, que te ajudam nesse ponto e nessa questão, se é possível. Você vai procurar atividades que te fazem bem, você vai se obrigar a seguir esta rotina para fazer essas coisas positivas. E você vai aprender a lidar com as emoções ou as reações que aparecem nesse momento. Então,
a hora que você for sair de casa, muitas vezes isso também vai gerar uma ansiedade. E você precisa controlar essa ansiedade, você precisa saber respirar, você precisa saber se acalmar, você precisa saber relaxar. Então, eu acho que esses 3 aspectos são importantes, né? O controle das reações, né? Das habilidades psicológicas, a educação do pensamento e a organização do ambiente. E esses aspectos acontecem, né, ao mesmo tempo, simultaneamente, porque todos esses 3 vão influenciar positivamente o trabalho. É lógico que individualmente, nos casos, a gente vai entender, olha, qual que é o mais importante agora, para a gente trabalhar primeiro para ter o efeito mais eficiente neste momento. O que é possível e o que não é possível. E contar sempre com a ajuda, muitas vezes, da medicação, do apoio psiquiátrico, porque em determinados momentos não adianta você tentar controlar o seu pensamento ou tentar determinar uma rotina, porque se seu nível de energia está tão baixo, você não vai conseguir nem iniciar o processo. Entendi. Dieguinho, dentro disso, assim, você lembra algum dia que foi o teu pior dia, assim? Você falou, caraca, bicho, isso aqui, que é isso, né, até usando o exemplo do ator, né? Porta tudo fechada, tudo escuro, nenhuma porta tem luz. Você lembra desse dia, assim? Cara, lembro. Esse dia não sai da minha cabeça, velho. É difícil de esquecer. Cara, foi o dia que eu tentei contra a minha própria vida. É, Foi um dia bem difícil durante 2020, ali já no finalzinho de 2020, cara, nada dava certo. E, cara, nada dava certo, assim. Eu via que, cara, tô estagnado, acabou. Pô, então, não tinha um fio de esperança e, cara, eu tentei contra a minha própria vida, assim. Falei, cara, tenho que fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais sofrer. A dor se transforma, não é só psíquica, do mental ali, não é só mental. Ela se transforma muito físico, cara. A angústia é muito grande, sufoca seu peito. Então, cara, você quer fazer alguma coisa para parar de sofrer. Então, eu falo, cara, eu falei, pô, vou amarrar uma corda no meu pescoço, amarrar, assim, pô, no pé da cama, que vai me sufocar e eu vou morrer dormindo. Certeza que eu vou morrer dormindo, porque eu vou me asfixiar. Em 10 horas dormindo, eu vou me asfixiar. Então, cara, não sei o que houve, não deu certo, velho. Alguma coisa. Eu amanheci no outro dia só com a marca da corda no pescoço, da corda, não, fio, né? uhum. Corda é muito difícil hoje em dia, mas a Ainda marca bem, do né? fio, Ainda bem, né? Senão... cara, amanheci com a marca do fio, assim, com sangue pisado no pescoço. E, cara, amanheci mal por isso. Eu falei, cara, nem consegui me matar, eu consigo, velho. E foi Caralho. muito difícil, assim, para mim. E quando cai a ficha, depois que você vê, cara, eu tentei contra a minha própria vida e não consegui, eu falei, cara, alguma coisa ali, algum propósito maior tem a minha vida que Deus não deixou eu morrer agora, velho. E era para eu ter morrido. Mas esse dia foi muito difícil para mim, cara. E é um dia que não sai assim da minha cabeça. E acaba sendo importante, talvez, ter esse dia, né? Porque você já sabe, acho que é um dia, obviamente, marcante, um dia difícil, mas que você, sei lá na frente, você vai olhar e falar, cara, meu dia pode estar ruim, mas nada foi tão ruim quanto aquele dia lá, né? Não sei, olhando assim de Verdade, fora. cara. Verdade. Serve como um termômetro, cara. Esse dia. Depois desse dia, cara, eu acordava e falava, cara, hoje eu tô mal. Mas eu vou, cara, descer, botar o tênis, vou descer, vou dar uma corridinha de 30 minutos, cara, que eu vou voltar e vou ficar bem. Então eu antecipava, cara, assim, a sensação de prazer do pós para utilizar como combustível para ir. Eu falava, pô, vou me sentir bem depois, então eu vou. Só botava o tênis e saía correndo, e isso foi me ajudando a melhorar pra caramba, cara. Até voltar assim, querer pedalar, fiquei bastante tempo sem pedalar, sem nadar também, nem se fala, né? Cara, pô, depressivo vai querer pegar material e ir pra piscina nadar.
É bem difícil. Então, a antecipação a antecipação do prazer ali, né, das reações boas, do sentimento bom, eu usei muito nesse comportamento aí para melhorar. E a terapia faz isso, né? Se antecipar as emoções ali, os momentos de prazer, te ajuda como combustível ali para você ir, dar o start e fazer. Arthur, para o paciente, isso, né? Tá deprimido, mas passar as vias de fato de pensar numa situação como essa de suicídio, tudo. Como é que é esse processo também do paciente? Enfim, imagino vai piorando, vai tentando tratar, mas assim, o cara a tentar, como o Diego falou, né, tentar contra a própria vida é uma situação muito extrema, né? Sim, sim, e é o extremo porque o nosso instinto é sobreviver. E é exatamente isso. Se a gente desliga tudo, é muito difícil a gente fazer isso involuntariamente, porque, porque lá no fundo a gente vai ter uma reação de lutar, uma reação de sair, uma reação de viver, embora o nosso pensamento mais consciente nos diga que não existe saída nenhuma e que essa é a única solução. Então, eu acho que muitas vezes o processo ele vai acompanhando esta capacidade cognitiva, essa capacidade do pensamento voluntário. Então, por exemplo, primeiro surgem as ideias, as ideações suicidas. Olha, eu acho que nessa condição seria melhor, essa é a única possibilidade, mas inicialmente ainda existe um pensamento consciente que também diz, olha, poxa, mas não é bem assim, as pessoas vão eu penso nas pessoas que vão ficar tristes, eu penso que, poxa, vou abrir mão de tanta coisa, ou a vida ainda é um valor importante, então, como a gente tem valores, né, e a vida é talvez um dos grandes valores que a maioria de nós temos, ainda existe esse diálogo interno de, olha, as coisas estão ruins, esse pensamento está aumentando, está se fortalecendo, mas eu ainda sempre encontro motivos para não seguir por esse caminho. Só que, em determinado momento, esses pensamentos contrários, esses pensamentos protetores, protetivos, vão diminuindo e as ideações vão ficando cada vez mais fortes, porque essa angústia vai aumentando, porque essa tolerância a essa sensação ruim, a esse mal-estar, vai aumentando, vai se tornando insuportável e vai aproximando o sujeito disso. Qual o perigo que a gente vive hoje, e principalmente quando a gente fala de crianças e suicídio, jovens e suicídio? É a característica impulsiva. Então, um jovem mais impulsivo, ele olha pela janela e salta pela janela. Ele pega o vidro de remédios, abre o vidro de remédios e toma tudo, e toma essa atitude sem dar tempo para que esse pensamento questionador tivesse um diálogo com essa ideação. E aí isso é uma coisa difícil. Mas se a pessoa tem ou consegue desenvolver e reconhecer mais cedo que esse é um problema e que esse diálogo precisa acontecer, o que ele pode estar diminuindo, e aí muitas vezes os profissionais que trabalham mais diretamente, que estão acostumados mais com esse processo, muitas vezes conseguem detectar essa probabilidade, embora seja impossível você saber e dizer, olha, essa pessoa vai cometer esse ato, essa pessoa vai parar na hora H, e esse processo vai acontecendo. E aí, realmente, você entra num momento em que, olha, não existe mais saída e você tenta fazer esse tipo de coisa. O que muitas vezes também cria uma proteção a essa situação? É exatamente não só essa percepção, que às vezes é até, olha, poxa, nem para isso eu fui competente, mas é a questão de, olha, bom, mas eu consigo olhar no olho do meu instinto de sobrevivência. Ou seja, se eu tentei, e na hora que eu tentei, houve uma reação
seja por mais involuntária que ela seja, que, olha, o meu corpo ainda lutou para sobreviver, muitas vezes existe uma percepção de, olha, se ele lutou para sobreviver é porque ainda existe um princípio, ainda existe um propósito em continuar vivo. E aí eu consigo forças para seguir, e até a percepção, como você falou, que já houve um dia pior do que esse, também ajuda você seguir esse processo. E aí você vai se reeducando de novo, como o Diogo falou. Olha, eu vou antecipar a recompensa de sair, a própria ação de sair vai me vai me mostrar uma competência mínima, né? Porque se de um lado você está se sentindo extremamente incompetente com tudo, não, eu fui capaz de vestir o tênis, eu fui capaz de sair, eu fui capaz de correr meia hora, eu fui capaz de ir até a piscina. Então, não só essa sensação boa, positiva da endorfina, da dopamina, mas a sensação de percepção de capacidade. Uhum. E aí isso tende a favorecer isso. Diego, voltar, eu brinquei, né, na apresentação que você é o futuro, presente, passado médico, né? Você estudou medicina, parou, depois estudou educação física, voltou. Esse retorno também à medicina foi te trazendo esse valor também de, cara, consigo, estou de volta. Imagino que a pressão lá atrás para fazer vestibular para medicina, que é um curso concorridíssimo, também deve ter ajudado nessa tua ansiedade, mas voltar à medicina também te ajudou a achar o rumo do que você talvez tivesse perdido lá atrás? Cara, sim, o contato ali, eu tinha perdido um pouco dessa interação, cara, tete a tete ali. Então, eu estudando educação física, eu estudava online, ficava só em casa, cara, só treinando e então, eu perdi um pouco dessa interação, desse contato social. Então, você voltar ali, cara, ver as pessoas, cara, ver pessoas de todos os tipos, cara, com todos os problemas. É estranho você falar, né? Falar assim, cara, pô, ver um problema dos outros e ver que a gente não tem problema é estranho falar, mas, cara, tem muita gente com muito problema pior do que o meu. Então eu olhava assim e, cara, era uma coisa que me dava prazer, parar para conversar, escutar, e eu percebi que ajudar, cara, quem está passando pelo mesmo, e eu sempre parava e conversava, assim, a pessoa sempre acabava falando, pô, tô com ansiedade, tô indo no psiquiatra, e a pessoa sempre acabava se abrindo. Então, eu comecei a ajudar mais nessa área aí, o pessoal nessa área, e com certeza a interação, ou interação humana, né? O ser humano foi feito para isso, para ter interações, me ajudou muito, cara, a sair desse buraco aí. E, cara, a psicóloga sempre batia na mesma tecla. Você precisa voltar a ter suas interações sociais. Não falando só do ciclo de amizade, sair, a gente do triatlon aí, cara, não tem muito essa de pegar balada, de sair, de encher a cara, Sim, então tal, né? fica mais difícil, né? Então eu falava para ela, pô, não tem esse biotipo mais pô, de balada e tal. Ela, cara, não, mas não tô falando disso, você precisa buscar uma coisa que te dê sentido de verdade. Então, voltando aí, cara, para a área do estudo, estudar também me ajudou muito, assim, cara, querer saber mais das coisas de novo e voltar a ter contato com as pessoas, pô, me ajudou muito, cara, assim, eu melhorei, assim, em 2 meses o que eu não melhoraria, sei lá, em um ano, cara, foi muito bom. E acho que também tem esse que o Arthur falou, né? Você vê que você tem significado, né? Que você, pô, eu sou capaz, eu tenho inteligência, eu consigo resolver problemas, tem outras pessoas que Verdade. têm outros problemas. Acho que você vai se sentindo, não sei se é a palavra, mas útil, né? Você vê que você é útil. Você fala, cara, eu tenho uma utilidade. Cara, a sensação de ser útil, cara, ali, eu acho que você libera os hormônios, né? Cientificamente comprovado, né? Que a empatia libera bons hormônios aí para felicidade, para o bem-estar. Então, isso foi muito bom para mim.
Arthur, o Diego citou um ponto aqui que eu muito, né, de fazer aula online e tudo. Acho que na pandemia o que todo mundo foi para online e o cara trabalhava no mercado financeiro. Todo mundo, não, agora é online, o mundo vai ser online, todos os eventos são online. Recentemente eu fui no evento da Ticket Sports, né, a antiga Ticket agora é Ticket Sports. Cara, parecia volta à escola, sabe? Tipo, das férias. A galera toda querendo se abraçar, se cumprimentar o outro, assim, sabe? É, Uhum. Aí deu para ver a ansiedade da galera de estar online, que, ok, o online resolveu por um período as interações humanas, mas não substitui o que o ser humano sempre foi, né? Isso de estar perto, de encostar, né? E gerou Sim, essa ansiedade maior, essa necessidade, assim, era um desespero, assim, da galera de estar junto, assim, tipo. sim, a gente não pode transformar a ferramenta no propósito. Então, e aí digo, tem uma frase que diz que sempre que uma ferramenta se torna um propósito, ela deixa de ser uma boa ferramenta. Toda vez que uma métrica se torna um propósito, ela deixa de ser uma métrica. Então, é uma ferramenta para a gente fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, ter essa conversa em diferentes partes do país e criar um conteúdo muito legal, muito positivo, que talvez seria muito complicado da gente organizar presencialmente. Mas isso de nenhuma forma substitui no sentido de, olha, esse é o futuro, as pessoas não precisarem se relacionar e ficar todo mundo dentro de casa. Era, assim, às vezes uma ilusão que a gente tinha, pô, se eu não precisar sair de casa para fazer as coisas, vou economizar muito tempo. A hora que a gente foi obrigado a ficar em casa, a gente viu que é uma droga ficar o tempo inteiro em casa. Uhum. Então, a gente precisa ter esse contato, e aí ter o contato social é muito importante. Ter esta rede de apoio, se sentir importante, né? E aí eu acho que importante tem vários sentidos, né? Importante que a gente se importa com as pessoas e as pessoas se importam com a gente, que a gente tenha a capacidade de perceber e valorizar as nossas próprias capacidades e que a gente tenha a capacidade de encontrar e identificar o propósito da nossa vida. Então, a hora que eu volto a estudar medicina, que o Diego falou, olha, eu voltei e aí eu vou cuidar das pessoas, e aí eu encontro um propósito em ajudar, ou como ele está fazendo aqui hoje, né, usar a experiência dele, provavelmente vai ajudar muita gente a reconhecer, a assumir, a tratar, a trabalhar esse tipo de coisa. Então, isso já se torna um propósito importante. Então, acho que conseguir criar essa situação é favorável para os outros e é muito favorável para ele também. Né? Então, eu acho que esse é um sentido muito importante. Você falou também uma outra coisa sobre, né, trata muito com jovens, né? E eu acho, aí, baseado em total achismo, né, que a rede social acabou trazendo um aumento maior de ansiedade, porque, sei lá, eu tenho 38 anos, então acho que sou mais da galera do Arthur do que do Diego. O Diego tá novinho ainda. É, a gente sofria, lógico, teve bullying, eu era o gordinho da turma, tinha aquelas comparações, você não é o mais popular, você não joga bola, ou você... Enfim, tinha aquele negócio. Hoje isso foi elevado a uma potência gigantesca. Se você compara a vida do Instagram, né, a vida do TikTok, a sua vida é sempre pior que o TikTok, né? Esse negócio, os caras estão sempre milionários, é impressionante. Você nota isso, esse momento de ansiedade, de comparação dos jovens com aquele modelo que está ali na rede social, isso é notório? Sim, eu acho que isso influencia bastante e influencia jovens e influencia adultos, né? E aí Uhum. acho que em duas questões até que você colocou. Por exemplo, nessa questão do bullying. Não é só os dois, três caras da sua classe que fazem bullying com você. Isso se espalha virtualmente, o cara te persegue em casa, o cara te persegue na escola, o cara te persegue no seu tempo livre, as mensagens vão chegar no seu inbox, e isso vai gerar uma ansiedade grande quando a gente está falando de bullying, por exemplo. Uhum. Depois, a gente cria uma dependência da aprovação das pessoas.
Então, é o conteúdo que eu vou produzir, é o número de likes que eu vou ganhar, é o número de visualizações que eu vou ter, é o número de fãs que eu vou ter. Então, eu preciso criar um personagem, eu preciso ser esse personagem o tempo inteiro. Então, isso vai criar uma ansiedade grande. E outro ponto, né, é a idealização. Então, eu vou ver e aí ninguém vai postar um dia mais ou menos. Aqui em São Paulo hoje está chovendo e ninguém vai treinar. Se não for para dizer, olha, como sinalizar a minha virtude que eu saí para treinar na chuva enquanto todo mundo estava quentinho na sua casa, eu não vou postar um treino mais ou menos que eu rodeio que eu não fiz nada. Eu vou postar o meu melhor treino num dia maravilhoso com as pessoas legais. Então, muito do que a gente vê na rede social é o idealizado do idealizado. Isso quando a gente não está falando de corpo, de filtro, de Photoshop, de edição. Então, você começa a criar referenciais que são irreais. É o corpo da modelo que é irreal, é o tanquinho da modelo que é irreal, é o tempo do treino do atleta que é irreal, é o resultado conquistado com meios irreais. Então, se você começa a comparar a sua competência do seu dia médio com a competência postada da pessoa no melhor dia dela, você começa a ter uma comparação injusta e isso também vai gerar essa ansiedade. Então, quando você é adulto, você normalmente, se foi desenvolvida durante a vida, tem uma capacidade de juízo maior em relação a isso. Quando você é jovem, você tem uma capacidade muito menor de ter juízo sobre isso, falar, não, é besteira ficar pensando assim ou olhar dessa forma. Então, em geral, por essa experiência e maturidade, os jovens sofrem um pouco mais. Mas tem muito adulto que sofre com isso. Eu pensei, quando falei mais, era dessa ideia da geração que nasceu com a rede social, né? Porque a gente ainda jogou Mega Drive, a gente ainda jogou Super Nintendo, né? A geração atual já né, tem acesso à informação. A gente comprou a Barça, né, Arthur? A gente não pode falar isso, mas a gente comprava a enciclopédia, né? Hoje você não precisa mais disso. Então, assim, eu Exato. imagino que traga muito isso, essa comparação aí, levando para o esporte amador, hoje é um negócio insano, né? De comparação, de viver a vida do outro no dia bom que você falou, né? Todo mundo é lindo, né? No Instagram, né? Sim, sim, e um ponto difícil por exemplo, nesse esporte, no esporte de endurance, no triatlon, ele é feito de muita monotonia. Ele é feito da capacidade de você aparecer todos os dias. E ele muitas vezes vai recompensar, ao invés do que muita gente até conscientemente imagina, não vai ser feito dos seus melhores treinos. Vai ser feito da qualidade dos seus piores treinos. Então, e para você ter consistência, e quanto mais consistência você tiver, menor a sua capacidade de ter um dia maravilhoso, um dia fantástico. Você faz isso na prova, você treina para fazer isso na prova. Então, você precisa ter uma resistência a essa monotonia, a essa dificuldade, a saber que nem todos os dias vão ser bons e que muitas vezes superar um dia difícil pode te gerar uma adaptação melhor do que fazer um dia fantástico que pode te acabar com uma semana ou te acabar com uma prova. Mas nem sempre é fácil, porque, de novo, vem as redes sociais te comparando e você vai começar a projetar que, olha, se esse cara fez esse treino desse jeito, eu não tenho a menor chance contra ele. Só que nos outros 4 dias, você fez bons treinos e o cara está ali de cama 4 dias tentando recuperar daquele momento. Só que isso, até aí, já te gerou sofrimento, já te gerou um desgaste, já diminuiu a sua autoestima, já te trouxe pensamentos negativos, então isso acaba influenciando bastante. Diego, um dos teus remédios, se assim posso dizer, foi o esporte, né? O esporte te ajudou a voltar, a superar, né? A viver, literalmente. Lá atrás você era um moleque competitivo, queria ganhar categoria, queria subir para a prova, já te conheço há muito tempo, então posso entregar tudo. Hoje, você acha que se colocar essa pressão de novo pode ser prejudicial para você? E como chegar nesse limite do esporte hoje te trazer o prazer, mas não te trazer
esse peso, né, de performar, de que talvez te puxe para baixo de novo? Cara, quando eu botei na minha cabeça que eu queria ser pró, é, uns 2 anos atrás aí, 3 anos, cara, eu falei, não, eu vou ser pró e é isso, velho. Então, cara, a rede social ali, então, eu já me botava muita pressão, cara, muita. E, cara, e a rede social veio para piorar isso, né? Porque, igual tu falou, você olha lá, você compara com o cara tá treinando, pô, 25 horas na semana, na época, né? Hoje em dia tem o Blumenfeld e o Iden que treinam 40 horas na semana. Então, cara, é surreal isso. Então, essa pressão, cara, me ajudou bastante, assim, a aumentar a ansiedade. Foi uma época que eu fiquei mais ansioso, porque você tem que procurar prova no profissional, com a redução das provas profissionais no Brasil. Você tem que ir para fora, você tem que correr atrás de patrocínio para ter um equipamento, você tem que, cara, procurar planejar seu calendário do ano inteiro, ou planejar o treino ali, cara, muito checklist. E uma coisa que eu percebi é que eu ficava, assim, depois dos treinos, com muito tempo livre, cara. O cara fala, pô, o cara é profissional, mas ele vai ficar arrebentado, não vai conseguir fazer nada ali depois. Cara, eu ficava muito ocioso, velho. Naquele ócio ali, eu ficava, cara, não acredito que os caras ficam só esperando o outro dia recuperar para treinar. Dá para fazer muita coisa nesse meio tempo, assim. Então eu ficava muito tempo à toa, principalmente quando eu morei fora, eu ficava muito tempo à toa, cara. Então eu não perdi um pouco a interação social ali, pelo lugar ter essa característica também. E ficava muito tempo sem fazer nada após os treinos, assim, os dias eram muito longos, ficava muito tempo só, e com certeza, cara, essa pressão aí aumentou muito com as redes sociais, com a idealização de que o profissional é mil maravilhas, não é mil maravilhas, não é só glamour. Pô, tive o prazer aí, cara, de treinar com os caras muito forte lá nos Estados Unidos e na Suíça. Tu fala assim no final do treino, fala, cara, sou um merda. Por que eu tô fazendo isso? São os caras impossíveis, assim. Mas se você for parar para compensar, parar para comparar, grosso modo, são os caras que fazem isso desde novos, né? Uhum. Desde sempre, desde 14, 15 anos. O ambiente ali é todo, pô, o cara nasceu lá, tem uma condição de treino melhor, tem uma condição melhor de treinar, um lugar melhor de treinar. Então, esses comparativos entram um pouquinho na cabeça também e ajudaram a piorar a ansiedade. E o tempo de ócio também ajudou muito, cara. Teve uma hora que eu falei, cara, eu não aguento mais essa pressão, eu tenho que procurar alguma coisa que eu me sinta a mais, sabe? Eu achei que eu fosse ficar completo sendo profissional, tal, que é maneiro treinar o dia inteiro, mas faltava alguma coisa, assim. Mas hoje você tem vontade de voltar a competir no triatlon, não profissionalmente, mas, pô, quero ser o age grouper ali das cabeças, ou você acha que para você pode te trazer uns gatilhos, esses gatilhos ruins, assim? E o esporte hoje está numa outra Cara, caixinha, digamos, na tua vida, assim, fala, cara, hoje o esporte para mim tem outro valor, não é o pódio, não é nada. cara, o esporte para mim tem outro valor hoje em dia. E a ansiedade, a depressão em si me ajudou muito a mostrar esse valor, que é mais do que a foto no Instagram, do que o pódio, do que ser o melhor da categoria, é o estilo de vida. E, cara, me salvou você ter ali um treino para fazer de manhã, pô, fiz o treino, me senti bem, faz um checklist, ter uma outra sessão no final do dia, isso me faz muito bem. E, cara, hoje em dia eu vou voltar a competir no amador e, cara, completamente diferente. Por, por questão do prazer mesmo ali, da interação, de estar na prova, de fazer força, de testar o meu limite, de testar novas metodologias de treino também.
e por prazer, sem pensar em pódio, sem pensar em mundial, sem pensar em ir para a Kona ou para qualquer outro mundial de 70,3, porque eu já tive, cara, assim, alguns alunos, assim, experiência em conversas com pessoas próximas, assim, até no círculo ali de São Paulo, da galera do triatlo. O cara se frustrava porque ele nunca foi para Kona, o cara queria abandonar o esporte porque ele nunca foi para Kona. Então eu falava, cara, Kona é só a cereja do bolo ali, cara. O que importa é você fazer ali todo dia, igual o Arthur falou, um treino mais ou menos que vai te levar a aumentar seu rendimento, do que você fazer um treino maravilhoso ali para postar, só para postar. E eu vejo uma galera fazendo isso hoje em dia, cara. Uma galera. Esse cara, eu olho assim na internet hoje em dia, eu falo, nossa, velho, esse cara é muito foda, ele vai voar na prova. O cara tá treinando 5 vezes ao dia, sendo amador, não sei de onde ele consegue tempo, dinheiro principalmente, né? Cara, o cara tá muito bem. E chegar na prova não é bem isso, né? Então, cara, essa pressão foi muito grande, né? Quando eu acho que é até maior, cara. Eu boto fé que é até maior quando o cara é amador no age group no Brasil. Se você levar em consideração, o Arthur é um monstro, mas eu acho que ele nem leva em consideração isso, essa cobrança, né, de estar no pódio, assim. Mas eu acho que a pressão é muito maior o cara ser age grouper no Brasil do que o cara ser pro. Porque o pro você vai lá, faz uma prova mais ou menos, chega ali, pá. O age group, se você é bom, não, você é obrigado a ganhar a categoria, sabe? É obrigado a estar no pódio. Então, tem essas pressões aí que a rede social aumenta muito, né? É uma lente de contato aí que aumenta absurdamente. Essa gana pelo desempenho que gera ansiedade, gera as frustrações também. Então, botou você na rodada aí, ô, Arthur. Responde aí, tá? Tem pressão, Arthur? Sim. Então, eu acho que depende muito do propósito, do propósito que cada atleta entende e encontra dentro desse processo, né? Então, por exemplo, a gente pode falar em um atleta profissional, né? Voltando desse exemplo que o Diego deu, olha, se o atleta profissional se colocou numa condição onde a vida dele, a subsistência, a capacidade de ganhar dinheiro e de viver está relacionada à sua capacidade de obter resultados, isso vai gerar uma pressão. Eu preciso ter um resultado, uma colocação na prova que me gere a premiação em dinheiro. Hoje, não só existe essa pressão dos resultados, mas muito do dinheiro está na mídia. Então, eu preciso ser capaz de gerar mídia o suficiente para que eu tenha seguidores, tenha o meu canal de YouTube, tenha patrocinadores, tenha uma série de questões. E isso tira um pouco da pressão do resultado, mas coloca ele uma pressão de gerar este conteúdo que nem todos eles têm essa capacidade. Eles são atletas profissionais porque eles têm capacidade de competir bem, não necessariamente de produzir bem conteúdo. Então, depende desse entendimento e depende desse propósito que ele se coloca. O atleta amador, ele também pode encontrar este propósito, que pode ser simplesmente fazer isso pelo bem-estar, fazer isso pela saúde física, saúde mental, fazer isso para viajar, para estar com os amigos, para ter novas experiências, isso é muito legal. E ele pode ter o propósito de competir. E aí, quando a gente fala de competição, seja no amador competitivo, seja no amador que está participando, ou seja no profissional, de novo, qual o propósito daquilo, né? Eu quero, e aí muitas vezes a gente cai num termo num chavão meio grande, né, dos coaches, que seja a sua melhor versão, faça o seu melhor, mas muitas vezes o significado e o propósito precisa ser isso, né? Então, eu não treino para ganhar ou para pegar um pódio.
embora eu queira pegar um pódio, embora eu treine para fazer o melhor, e acredito que eu, melhor treinado e treinado para fazer o melhor, eu estarei naturalmente brigando e disputando pelo pódio. Mas eu treino para treinar bem também. Eu tenho o meu propósito em ir lá e fazer a série, nadar bem, em fazer força, em melhorar meu tempo, em ser capaz de fazer uma pista desafiadora, ir domingo lá para a estrada e fazer um puta de um treino, um pedal com os meus amigos, sentar depois no posto ali, almoçar e achar que é o melhor restaurante da cidade ali, o posto da beira de estrada. Mas isso é uma coisa importante. Então, se você aprende a valorizar isso, se você aprende a ter o princípio de ir lá competir e tornar a competição uma oportunidade para eu colocar tudo isso que eu treinei em prática, desenvolvendo a minha capacidade competitiva e não só a minha capacidade de nadar, pedalar e correr rápido, e que isso pode me trazer uma série de benefícios e de realizações. E aí eu vou buscar fazer esse melhor. Se este melhor for melhor que os outros, eu vou ter como consequência este resultado, esse pódio. E vou precisar ser inteligente o suficiente para usar os referenciais internos, então a minha condição como atleta, e os referenciais externos, né, a prova, os adversários, a meu favor. Porque senão eu vou, se eu só foco na posição, no pódio, eu crio uma pressão porque eu não controlo o que meus adversários estão fazendo, se eu vou ter um problema no dia da prova, e tudo vai se tornar ameaça para mim. Se eu foco em mim, naquilo que eu controlo, e chegar bem preparado e competir bem na prova, isso me torna mais tranquilo. Mas se eu estou na competição e quero ganhar de outro atleta, eu vou trazer em alguns momentos isso, mas eu vou trazer isso de uma forma positiva. Então, eu falo que eu fico muito feliz porque todos os meus adversários da categoria ou de categorias próximas, né? Bellarmino, Menucci, Brasílio, Cid, Marquinhos, Takenaka, são caras que o próprio Ciro na época, são caras que eu admiro, são caras que eu venho competindo faz tempo, Bruninho Manzoni, que me motivam todos os dias a treinar melhor, a ser melhor, para chegar numa competição e ter a capacidade de ganhar deles. E na hora que eles têm um puta resultado, é lógico que eu gostaria de ter um resultado melhor, mas se eu acho que eu fiz uma boa prova, eu consigo olhar para eles e falar, poxa, mas então eles elevaram um degrau, e não só isso me obriga, né, porque não me obriga a nada a melhorar o meu nível, mas também me dá uma esperança de, poxa, se o cara está fazendo isso, eu posso fazer também. Se o Zé faz uma puta prova com 45 anos, pô, eu tenho mais 5 anos de triatlon competitivo para andar bem também. Então, então, isso vai motivando e tenho certeza que eu motivo todos os outros e a gente cresce e tem crescido junto desde da 25, 29 ali lá atrás, exatamente porque a maioria de nós, eu acredito que tem esse princípio e esse propósito. Então, quando eu trabalho muitas vezes com os atletas e começa a aparecer essa pressão e essa cobrança, e eu preciso dar resultado, e eu preciso atender a essa expectativa que eu criei na rede social, a gente tem que baixar a bola e falar, bom, mas qual o propósito de você fazer isso? Como é que você precisa organizar a sua cabeça para isso te impulsionar e não isso virar um peso nos seus ombros? Então, vamos trabalhar por aí, vamos encontrar, e principalmente encontrar quando que esse princípio também se transforma, também muda. Você pode ser super competitivo num ano e arrumou um trabalho diferente, mudou de atividade, não consegue mais treinar. E aí você pode mudar e continuar valorizando e continuar se satisfazendo no esporte. Ou você pode continuar com a mesma exigência, com a mesma expectativa, mudar o seu propósito e aí começar a se frustrar porque você não consegue treinar, porque os seus tempos não são mais os mesmos, e aí você vai entrando numa espiral negativa. Legal você falar isso. Agora, meu testemunho, eu lutei muito contra isso, cara, nesse período também, de não me achar mais. Falei, cara, será que eu sou competitivo? Não sou. Não conseguia treinar da mesma forma, perdi meu pai de uma forma repentina. Então, o esporte significava coisa diferente para mim. Eu queria fazer mais coisa. Eu demorei a me encontrar e falar, cara, é isso. Eu posso ser
o cara é aquela história, eu posso fazer um 70,3 para a meta ser sub 5, não preciso mais ser sub 4,10, não preciso tentar o sub 4. Vou ser sub 5, tô ali, tô na resenha, tô divertindo, tô cabendo no macaquinho, né? Tô emagreci, consegui botar o macaquinho, que às vezes é uma meta bem plausível, bem interessante. E aí consegui. Eu lembro que eu fiz uma prova, morava na Itália, eu fiz um 70,3 lá, meu pai já estava doente. Cara, eu lembro de dar high five. Eu passei por umas torcedoras brasileiras e tinha a bandeira do Brasil no número do peito. Então, cara, eu passei pelas 4 vezes na corrida, era festa toda vez que eu passava lá, gritava. Sabe, para mim, ter tão significativo, foi longe de ter sido o meu melhor tempo, mas para mim, dentro do momento lá, como o que o esporte significava para mim naquele momento, eu considero um dos momentos, um dos melhores momentos do esporte, assim, tô lá, zoei, fiz a prova, fiz homenagem ao meu pai ainda, então, assim, mas eu demorei, eu lutei muito, porque você fala, pô, não vou conseguir, mano, vou largar pros caras, os caras estão andando, como é que eu vou fazer? Cara, mas eu não sou esse cara, eu consigo fazer 4,20, 4,15, mas não dá mais, e agora, sabe? Eu acho que teve essa luta muito grande até entender, falar, tá tudo bem, cara, vai lá, você não deve nada para ninguém, você legal também é continuar no esporte, achar o que você falou, né? Achar qual é o teu propósito, né? Onde é que você quer se achar e isso te dá o significativo, significado, você não ficar brigando com você ou se estressando por uma coisa que é lúdica, é para ser um hobby, né? Não é a nossa profissão, mas disso de martirizando demais por não estar entregando aquilo que eu já entreguei outra vez, mas que hoje o momento de vida é completamente outro, né? Isso é legal de ouvir, assim, para ratificar um pouco disso. Senhores, aqui na reta final, a gente falou no começo, né? Eu peguei aqui os dados lá no site do Setembro Amarelo, a taxa aí de suicídio de 12,6% a cada 100 mil homens e de 5,4% a cada 100 mil mulheres. Como é que a gente faz para os homens? Então, aproveitando que estamos 3 homens aqui, para os homens falarem mais, se abrirem mais, Arthur. Como é que eu falo para a galera procurar ajuda, né, não quebrar um pouco essa resistência de identificar problemas e falar sobre os seus problemas? Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é uma grande iniciativa em nome disso, porque a gente está falando abertamente. O Diego trouxe um depoimento pessoal muito claro e muito representativo de todos esses desafios, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito normal, digamos assim. Olha, qualquer um pode sentir, e muitas vezes todos nós já sentimos em algum momento parte disso, um pouco disso, e a gente acostumado a tratar muitas vezes como normal certas coisas, ou grandes ansiedades, ou ataques de pânico, e não, está tudo bem. Poxa, a gente pode entender que existe uma forma de ter uma relação diferente, que a gente pode tratar isso, que a gente pode reconhecer, que a gente pode buscar uma ajuda, que isso é uma construção que envolve outras pessoas, envolve vários aspectos. Então, que a gente precisa ficar atento, que a gente precisa parar de achar que é besteira, que achar que não é nada, e de ignorar isso com medo ou falta de interesse de olhar esse problema até que ele se torne uma coisa bem grande, mas para trabalhar exatamente com a melhora de todos esses aspectos, né? Não só da questão da depressão, da questão da ansiedade, mas também de como muitas vezes a gente pega o nosso pensamento atrapalhando a gente, jogando contra, nos sabotando, e como a hora que a gente organiza tudo isso, a gente cria espaço de crescimento infinito. Ver como é que o homem, né, é bobo, né? Porque eu comecei a fazer terapia esse ano, quando eu falei para alguns amigos fazer terapia, aí eles falaram também, mas antes disso, ninguém nunca tinha falado. E um já falou, não, já faço há 8 anos. Mas ele nunca falou que fazia, porque não pode, né? A gente foi criado sem poder falar que fazia terapia. Terapia era fraqueza, né? Você é fraco, né? Você não consegue.
né, pensar, né? Então, tipo, eu lembro já disso, os amigos, "Ih, tá fazendo terapia e tá ficando maluco, não sei o quê, ih, tá não sei o quê, sabe? Tipo, é muito louco isso. É quando eu falo, os caras parece que se libertam, fala, eu também faço, cara, pode confiar em mim, eu também faço, não sei o quê, Uhum. há 10 anos, é muito louco. Diego, tem uma pergunta que eu sempre faço no final do podcast, e para esse eu tô mais ansioso, aí um ansioso bom, não um ansioso ruim, de fazer, que eu sempre pergunto qual a melhor lição que o esporte deu para o meu entrevistado. E no teu caso, eu queria muito ouvir a tua resposta, cara, que eu acho que vai ser uma resposta tem um significado diferente. Cara, a melhor lição que o esporte me deu, cara, é fácil e difícil de responder, cara, ao mesmo tempo, mas, cara, de- o esporte é o sentido da minha vida, assim, cara, e não só questão de performance, igual eu já fui muito ligado, mas hoje todo um significado diferente por me tirar ali do fundo do poço, cara, do meu pior momento e me colocar de novo no momento bom, cara. Então, pô, o esporte com certeza fez toda a diferença e muda a vida, cara, de qualquer um, não tem essa. O cara começar a praticar um esporte, a vida dele vai mudar de alguma forma, na rotina, seja no contato social, com os amigos que ele faz no esporte, e muda a vida completamente, cara. Minha vida, nunca tive sem o esporte, né? Então, ali, hoje em dia, ele tem todo um significado diferente. Eu vejo o esporte hoje em dia como uma cura. Não só ele estar atrás da performance, do pódio, da fotinha legal, mas como a cura de algo que foi um período muito difícil na minha vida. E Arthur, para você, cara, qual que é a melhor lição aí que o esporte te deu, já que somos todos atletas aqui? Vamos lá. Cara, eu estava pensando agora, enquanto também o Diego falava, na verdade, o que me veio à cabeça é que talvez o maior ensinamento que o esporte tenha me dado nesses anos é que o esporte, existe uma frase que fala que o esporte é tudo aquilo que a gente faz dele. Então, ele, ao mesmo tempo, como o Diego falou, ele é a cura, ele é o bem-estar, ele é a percepção de capacidade, ele é a condição de superação, ele é a busca de objetivos. Mas também, dependendo de como você organiza o seu pensamento em relação a isso, o esporte também é fonte de ansiedade, o esporte é fonte de frustração, o esporte é fonte de ser colocado diante da sua incapacidade, da sua impotência. Então, se a gente não toma cuidado com a forma como a gente se relaciona com esse esporte, ele pode ser muito perigoso ou ele pode fazer muito mal. Ele pode fazer com que a gente busque uma realização momentânea e aí nunca queira mais saber dele no resto da vida, ou a gente pode tornar ele uma das coisas mais importantes da nossa vida, algo que vai nos trazer realização, satisfação, saúde. Então, eu acho que a gente precisa buscar no esporte sempre o lado positivo. E quando eu falo, né, de manter a perspectiva positiva sobre o esporte, sobre a vida, sobre as coisas, não é simplesmente achar que tudo é maravilhoso, que tudo é ótimo, mas é a perspectiva. Olha, eu preciso valorizar aquilo que é bom, eu preciso buscar aquilo que me faz bem, e mesmo quando eu olhar os desafios, as frustrações, as dificuldades, eu vou olhar sempre dentro de uma perspectiva de como é que eu vou superar isso? O que eu preciso desenvolver para passar por esse obstáculo, para resolver esse problema, para me levantar, para desenvolver a minha resiliência, a minha resistência. Então, a hora que a gente entende que o esporte é o que a gente faz dele, muito mais do que algo que vai nos transformar e, uma vez posto, vai mudar a nossa vida, eu acho que a gente consegue estabelecer uma relação mais positiva com ele. Muito legal, cara. Gostei. Eu anotei aqui a frase que você estava falando, eu anotei, gostei bastante dessa frase. E, bom, agora começo do Arthur. São as duas perguntas finais. A última é qual que é o teu sonho hoje, Arthur? Ou como profissional, ou como atleta? Enfim, fica livre aí.
Então, eu acho que assim, a gente fala em sonhos e em objetivos, né? Então, objetivos, eu acho que, por exemplo, ter uma boa prova lá no Havaí agora em outubro é um objetivo meu. E se essa boa prova for melhor que a maioria dos atletas da categoria e eu conseguir estar no pódio no Havaí, vai ser também uma grande realização e um grande objetivo. Mas eu acho que os sonhos eles estão mais ligados justamente aos propósitos. Então, se eu conseguir fazer com que todo esse meu esforço me coloque na melhor condição e me torne um atleta digno de estar ali entre os melhores da categoria no Mundial, isso é uma coisa que vai ser muito positiva. No meu trabalho, eu também cresci e desenvolvi muito a hora que eu entendi que eu precisava ir atrás do meu propósito. Então, a hora que eu começo a trabalhar com uma garota de 14 anos que tem o sonho de ser uma tenista profissional e que o meu propósito é ajudar ela a superar desafios e obstáculos na área psicológica para que ela atinja o seu sonho, esse é um obstáculo. Se eu estou trabalhando com um atleta de 30 anos que está buscando a vaga olímpica, uma medalha olímpica, e eu vou ajudar, esse é meu propósito. Eu vou favorecer com que esta confiança dele em mim proporcione esse tipo de coisa, esse é meu propósito. Então, o meu sonho é ser capaz de enxergar o meu propósito em todas as atividades que eu faço. E aí eu vou saber que eu estou sendo uma pessoa realizada à medida em que eu encontro esses propósitos e consigo viver alinhados em função deles. Pô, legal, cara. Bela, baita resposta. Dieguinho, você, meu velho, qual que é o teu sonho hoje, cara? Cara, faço das palavras do Arthur as minhas, cara. No esporte aí, voltar a competir, voltar, porque tem muito tempo sem competir até, então voltar a fazer as provinhas aí, por prazer mesmo, por amor ao esporte, cara, e profissionalmente poder ajudar, cara, não só na medicina, mas, cara, aqui na internet, conversando, ajudar pessoas que estão passando por isso, que eu sei que é muito difícil, cara, e muitas vezes a pessoa não se abre. E meu sonho é esse, cara, ser útil, poder salvar uma vida, não tem, acho que não tem preço, cara, ser útil assim para mudar a vida de alguém, indiretamente ou diretamente. Pô, excelente, senhores. Queria agradecê-los aí novamente aí por essa tarde chuvosa aqui de São Paulo, feriado aqui, conseguimos encaixar as agendas. Foi um papo, não é demagogia, assim, acho que esse é o episódio número 77, se eu não me engano, e poucos episódios eu tive tanto ensinamento, assim, tanto conteúdo num lugar só. Acho que é bem legal a gente falar sobre o tema, abordar o tema, e dessa forma, como, né, com o depoimento, com o Arthur também colocando o lado profissional. E, pô, eu acho que o meu sonho também é que a gente consiga atingir as pessoas consigam falar mais sobre o assunto e que a gente possa ser esse ponto também de divulgar esse tipo de conteúdo. Então, também deixo super à vontade vocês dois, sempre que precisarem do Mundo Tri, cara, contem com a gente, que eu acho que é um assunto muito legal. E eu acho que o esporte, hoje a gente viu que salva vidas literalmente, né, no caso do Diego, mas, né, o benefício de ter o esporte, atividade física, com certeza ajuda muito a regular de hormônio, né, cabeça, enfim, acho que não sou médico, não sou psicólogo, mas sei dos efeitos positivos, né, do esporte na vida. Mas, cara, agradecê-los aí novamente pela disponibilidade, por falar aí, porque foi um episódio muito, muito, muito proveitoso. Para mim, principalmente, tenho certeza que a galera que vai ouvir vai curtir pra caramba. Então, Dieguinho, obrigado pela sugestão aí do episódio, obrigado por ter Obrigado, cara, topado aí. eu que agradeço aí, cara, é um prazer aí participar junto com vocês. Arthur, cara, vamos falando. Obrigado novamente aí, cara. Bom que deu certo. Já escreveu aqui para o Mundo Tri, tá sempre aberto a hora que quiser. E nos vemos aí
Ou no Havaí ou antes aí também, estamos em São Paulo, é mais fácil. Maravilha, então, agradeço de novo essa oportunidade, essa pauta fantástica e muito importante, e agradeço também o Diego, né, e toda a participação, não só a parceria, como a capacidade de abrir tudo isso e proporcionar a gente discutir coisas tão importantes. Obrigadão. Boa. É isso aí, galera. Esse foi o MTCast. Siga aí o Diego, o Arthur aí também nas redes sociais. Depois o Diego vai anunciar aí qual é a prova que ele vai fazer, mas só para quem segui-lo lá nas redes sociais. E é isso, segue a gente também, compartilha. E se quiser algum conteúdo também, pergunta aqui que a gente leva também, ou tiver alguma dúvida, a gente leva para o Arthur aqui também, conversa com o Diego. Se quiserem mais um episódio, a gente repete, fazer episódio depois de novo com essa galera. Valeu e até a próxima. Um abraço.